Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas descontraídas sobre AI. Rui Quintino, olá Rui. Olá. Viva. E Vítor Santos, olá Vítor. Olá a todos. Viva Vítor. O tópico de hoje é a detecção de anomalias, provavelmente um dos casos práticos mais referidos em salas de reuniões de arranque de adoção de projetos de Machine Learning. A detecção de anomalias consiste em utilizar os diferentes algoritmos disponíveis para treinar modelos preditivos com base em dados históricos representativos de o problema que estamos a tentar prever. É sem dúvida um tema que quase todos nós, de uma forma mais profunda ou mais superficial, já ouvimos falar. Infelizmente, ainda existe muitas ideias preconcebidas sobre a magia, vamos dizer assim, por detrás desta abordagem e, se calhar, algumas expectativas um pouco inflamadas sobre as suas capacidades que levam, de uma forma geral, a uma desilusão sobre o ML, que possivelmente poderia ser combatido com alguma informação mais precisa sobre estes processos e a forma como estes algoritmos realmente são feitos e sobre estes projetos, no fundo. Assim, hoje falamos sobre detecção de anomalias, o que são, como funcionam, o que realmente são capazes de fazer e o que é que não são capazes de fazer. Quais as nossas expectativas, as nossas experiências pessoais sobre este tema, sobre projetos que já tínhamos tido e que lições é que fomos tirando ao longo do caminho. Isso é uma conversa de lessons learned e muito pessoal para vocês poderem também conhecer um pouco melhor este tópico da detecção de anomalias. Dando aqui, se calhar, o pontapé de saída e passando já a palavra aqui ao Rui. Na realidade, Rui, esta questão da detecção da anomalia, fazendo se calhar até um enquadramento inicial. Isto aqui pode, na realidade, há vários algoritmos e várias formas de abordarmos este problema. Nem tudo isto são time series e análises de séries temporais. Isto, na realidade, pode ser visto, se calhar, também como um projeto de classificação de alguns dados. Pode ser utilizado em inúmeros contextos. Não sei se queres começar a dar se calhar, o pontapé de saída, qual é a tua visão de overview de helicóptero aqui sobre este tema? Sim, é um tema que tem várias leituras. Obviamente há aquela detecção de anomalias muito típica nas fases de preparação de dados e datasets. De anomalias podem ser numa variável ou num conjunto de variáveis. Muito, eu acho que se calhar será o foco principal ou o mais típico é a detecção de anomalias em séries temporais, pelo menos, e depois podemos ver isso, é algo que já começa a ser muito produtizado a vários níveis, mas não fica só por aí. Temos hoje em dia, por exemplo, data drifting na área de machine learning para detectar drifting do comportamento de features dos nossos modelos. Temos também anomalias na área da visão por computador, na área da qualidade, em inspeção visual. Portanto, a detecção de anomalias tem um significado bastante amplo. Um ponto também importante, nem sempre aqui, pelo menos no âmbito de hoje que vamos falar, nem sempre a anomalia equivale à avaria. Aqui estamos mais a falar de anomalia sendo algo que é inesperado nos dados, ou melhor, os dados apontariam num sentido habitual e temos ali um outlier dos dados. Também por norma, e não é sempre, e disseste bem, podemos encarar também muitas vezes este tipo de problemas com classificação, embora a detecção de anomalias é muitas vezes associado a um machine learning não supervisionado. Para os nossos ouvintes que não estejam na área, significa que muitas vezes não temos as chamadas labels e damos os dados mais, eu não vou dizer em bruto, porque eles têm que ser trabalhados, mas damos os dados sem uma classificação, esperando. Aliás, porque a própria classificação nós esperamos que o algoritmo infira e nos diga o que é normal neste dataset e o que é normal neste dataset. E, portanto, é algo, se calhar, às vezes até mais próximo do clustering, quase como se fosse um clustering de 2 níveis. É o que é normal e o que é anormal.
Mas esse é mesmo o ponto, é que, na realidade, se for uma série temporal, a ideia é que a classificação está na própria série temporal, não é? Está no passado, está na tendência, está na trendline ou as múltiplas trendlines dentro do período fazem a sua própria classificação. E é verdade que também poderíamos ter labels e no mundo do muito conhecido predictive maintenance, não é? Era muito mais à base da label de olha, esta máquina avariou ou não avariou e depois começar a tentar colecionar os dados todos. Às vezes podem ser usados os dois em conjuntos, não é? As features de anomalias detectadas podem, em princípio, contribuir e ser preditivas de uma avaria futura, por exemplo. Será um caso... Exatamente. E também disseste um ponto muito importante que eu quero mesmo sublinhar, que é nós hoje vamos falar de anomalias e não de avarias, porque avarias é um subset, se calhar, dos verdadeiros positivos que nós podemos criar e até de vez em quando nem sequer estamos à procura de uma avaria. Queremos mesmo o outlier, não é? E por isso nem sempre estes algoritmos são usados só para detecção de avarias de equipamentos e coisas assim. Uma anomalia é só algo que não era esperado. É um excelente ponto. Vítor, também do teu enquadramento, não sei se, assim, na tua visão de helicóptero, como é que tu vês estes algoritmos e pois, até a utilização deles? A primeira coisa é que, de facto, eu acho que uma anomalia tem a ver com algo que não é expectável no dataset. Sejam esses dados de industriais, sejam de financeiros, sejam de segurança, sejam de áreas médicas, enfim, de transações financeiras, seja de onde for. Portanto, e o que acontecia é que no passado a detecção destas avarias era feita, digamos, empiricamente. Pessoas especializadas. Portanto, eu vou dar um exemplo. Na parte financeira, quando havia uma transação fora do normal, portanto, ela era analisada por um perito, que logo diria se havia ali qualquer coisa estranha e depois teria o passo sequente. Aliás, quando nós falamos de anomalias, estamos sempre a falar de dois passos. Estamos a falar do passo de identificar a própria anomalia, em termos do que é a parte de data mining. Normalmente, uma anomalia é igual a um outlier, portanto, algo que está nos dados que é fora do comum. E depois temos uma segunda parte, que é perceber o que é que se faz com esse outlier. O que se faz com esse outlier pode ser muita coisa, porque ele pode ser um outlier, mas pode até ser um outlier verdadeiro, ou seja, realmente é uma situação normal. Sei lá, eu tenho um threshold para limitar os meus datasets vamos imaginar, de idade de pessoas entre 0 anos e 110 anos. Bom, e de repente tenho lá uma pessoa que tem 112 anos. E agora pode acontecer duas coisas. Ou é um erro, realmente, se calhar tem um a mais e era 12 anos. Ou então pode acontecer que realmente é uma pessoa que tem 112 anos. Portanto, outra coisa que é feita em seguida é precisamente perceber o que é que se faz com esse outlier. Portanto, e isso é uma outra conversa, digamos assim. Porque podes fazer, como está a dizer, podes fazer muita coisa, até deitar fora. Por exemplo, não é? Corrigi-lo, ou enfim, por aí fora. Depois, há aqui também uma questão que tem a ver porquê usar algoritmos de inteligência artificial para detectar anomalias. E, de facto, a razão é que cada vez mais temos maior quantidade de dados. E a tal utilização do perito ou de um conjunto de peritos para detectar fraudes, por exemplo, em transações financeiras, ou para detectar outliers em qualquer outro dataset, torna-se perfeitamente uma tarefa impossível, tediosa. Portanto, a ideia é realmente recorrer a machine learning e, apesar de nem todos os algoritmos de detecção de anomalias são algoritmos da parte do machine learning, há, por exemplo, algoritmos que são puramente bayesianos, portanto, não, probabilísticos, digamos assim, que não têm nada a ver com machine learning. Mas dentro dos algoritmos de machine learning continuamos a ter dois tipos, mais o misto, não é? Portanto, algoritmos de aprendizagem supervisionada, em que, como o Rui estava a referir há bocado, portanto, temos que dizer, portanto, treinamos o algoritmo com exemplos positivos, portanto, exemplos normais e exemplos anormais, e depois, quando apresentamos um novo, ele consegue perceber. Ou então, mais desejável, algoritmos realmente não supervisionados,
que também eu concordo com aquilo que o Rui disse, basicamente algoritmos de clustering, tipicamente algoritmos de estatística, como o caso do K-means, ou de redes neuronais competitivas, como por exemplo o caso do Self-Organization Maps, portanto as SOMs. Há também é possível, e tem estado muito na berra, a utilização de algoritmos. Eu agora vou dizer aqui uma coisa, espero que os nossos ouvintes não fiquem zangados, semi-supervisionados, que permitem também fazer a detecção de anomalias. Portanto, estou-me aqui a referir eu vou dar um exemplo, uma arte, não é? Para quem conhece, arte 1 ou arte 2, não é? Que é uma rede neuronal semi-supervisionada, ou uma rede de deep learning, como por exemplo uma GAN, que eu também de certa forma também pode ser, uma vez que funciona a 2 tempos, também pode ser considerada como semi-supervisionada. Uhum. Sim, eu acho que também tocaste aqui num ponto importante, que é isto, no início, e podemos também cobrir essa parte, que é isto na realidade serve para várias indústrias ou vários contextos de problema, Vítor, e não é só, aqui estávamos a falar um bocado da detecção de outliers e na sua essência, numa visão helicóptero, isto de detecção de anomalias é só isso, é detectar algo que não devia estar ali, ou não era expectável, olhando para o passado, que aquilo fosse acontecer daquela forma. Não necessariamente é um problema, e tu deste alguns exemplos, de vez em quando acontece. Há outliers que fazem parte do normal, não é expectável, mas acontecem. Basta haver um jogo de futebol na cidade, que se vocês estavam a prever a vossa ida para casa àquela hora do jogo e passavam pelo estádio, muito possivelmente ou vocês têm que se adaptar ao outlier e dar uma volta no vosso caminho para casa, ou então aquele dia, o que era expectável, dado no dia anterior e na semana anterior e até em todos os dias daquele mês, naquela semana, vocês podiam ter ido pelo vosso caminho normal, mas o ser humano já sabe, tenho aqui uma anomalia, não é? Tenho aqui um dia em que, às horas que eu passo ali, vai estar um trânsito infernal, e por causa disso tenho que mudar o meu comportamento. E pronto, isto não é exatamente uma avaria. Uma avaria era o carro avariado, não é? Isso também é uma avaria. Efetivamente, vocês foram num caminho e não tinham planeado chegar ao trabalho a horas e tiveram uma avaria no carro. Isto é real no domínio dos problemas que estamos aqui a falar. Isto também sobressimplificando um pouco o problema. A verdade é que, do ponto de vista prático, e o Vítor estava a partilhar, que a real necessidade é, os dados são imensos, e estes algoritmos conseguem fazer isto, nós conseguimos entender que vai haver um jogo, não é? Um problema, e o nosso cérebro até é capaz de processar aqui uma quantidade bastante grande de informação, mas é extremamente limitado comparado com os tipos de casos de uso, e vocês começamos a falar na indústria financeira, por exemplo. Isto já é usado há muito tempo, que o número de transações que se fazem num único banco por dia é uma coisa incrível. Se nós pensarmos no número de transações que a Visa suporta ou a Mastercard suporta em 24 horas, seria humanamente impossível nós detectarmos anomalias de cenários anómalos mesmo, de furtos de cartões e coisas assim, que nos defendem a todos e há muitos anos. Uns se calhar no início com algoritmos e treino um pouco menos preparado do que hoje em dia existe. Felizmente que estas coisas continuam a evoluir, mas há vários casos, a indústria financeira, a indústria de segurança, se calhar podemos começar até a cobrir aqui alguns e falar um bocadinho onde é que os nossos ouvintes se calhar já estão a utilizar como clientes e não estão a saber, e se calhar se têm as suas empresas, que tipo de problemas é que eles poderiam efetivamente utilizar este tipo de tecnologia de um ponto de vista positivo e que realmente faz sentido, versus se calhar alguns casos onde nós não estamos tão... Este não é o tipo de problema para resolver a detecção da anomalia. Não sei, Rui, qual é o teu insight sobre isto? Tipo de indústrias é que tu vês? Eu estava-me a lembrar que garantidamente na área da segurança nós todos já usamos quase sem nos apercebermos, não é? Desde os cartões de crédito até às clouds e tudo o que seja serviço online, que são monitorizados constantemente e são alvos de ataques
Constantemente, quer dizer, deve ser uma coisa impensável e eu sei, é fácil perceber que há muitos algoritmos deste género a correr em todas estas plataformas para limitar 99% dos problemas que nós teríamos se eles não tivessem a correr. Depois, obviamente, também há quem utilize estes algoritmos para tentar contrapor os outros próprios algoritmos, mas é um jogo do gato e do rato. Uma área muito interessante, eu acho que tem surgido várias ofertas até na vertente de serviços, realmente é esta da monitorização autónoma. E o ML aqui é particularmente importante. E, por exemplo, se nós pensarmos numa máquina, na indústria, por exemplo, nós muitas vezes num computador podemos definir thresholds de forma até relativamente fácil. Mas o machine learning, por exemplo, permite algo que se começa a ver muito na vertente de monitorização de indicadores de negócio, no sentido de perceber quando é que existe aqui alguma anomalia, uma alteração de trend, o chamado change point, em que um comportamento muda. E às vezes, reparem, há nuances. Podemos passar de imaginem, um comportamento de um indicador de negócio que era completamente caótico e passou a ter um padrão. Ora, isso em si é uma anomalia face ao passado. Portanto, há aqui muito contexto e os algoritmos têm que ser bastante bons para nos identificar aquilo que está a surgir diferente. E na vertente da monitorização autónoma começa também a ser muito usado para monitorizar indicadores, chamados indicadores de gestão, indicadores de negócio, porque ou nós não os podemos seguir a todos, ou poupa-nos trabalho, mas muito importante também, estas plataformas começam a fazer root cause analysis, ou seja, dão-nos logo algum indicador de onde é que pode estar o problema com aquela métrica, porque não seguem apenas a métrica, mas seguem a métrica numa vertente multidimensional, para pegar aqui um ponto do BI, que vem também para estas plataformas, que muitas vezes têm métricas e dimensões e permitem-nos logo dizer onde é que está uma possível causa. Um bom exemplo é muitas funcionalidades destas começam a ser incluídas em plataformas de BI. Isto é efetivamente uma fusão, vamos dizer assim, de necessidades entre o que é a análise de dados natural, normal, só de KPIs e tudo, e entender efetivamente onde é que está a root cause. Esse é um problema excelente de exemplo e bastante genérico, hoje em dia, um humano, para entender a root cause, pode nem sequer conseguir processar. O problema do KPI até pode ser fácil de entender, tem ali qualquer coisa, não é? Mas depois chegares mesmo ao fundo da questão é um excelente exemplo de utilização. Mas não sei, Vítor, se queres também pegar, tu como foste quem começou a falar, a introduzir este tema de aplicações práticas destes modelos? Sim, eu queria pegar nisso, mas antes de mais queria também dar aqui alguns exemplos do que é que pode ser também perceber situações de inconsciência e até de correção. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um atributo que é a idade e temos outro que é a data de nascimento. E, por exemplo, um indivíduo tem nascido em 2000, não é? Supostamente agora, enfim, dependerá da altura em que faz anos, até pode fazer amanhã, não é? Mas vamos imaginar que tem 20 anos. Vamos imaginar que eu tenho num atributo de idade tenho 40 e na data de nascimento tenho 2000. Portanto, obviamente, que há aqui um erro, não é? Nos dados, porque temos inconsistência de dados. Há vários exemplos de inconsistência nos dados, desde dados duplicados, dados com diferentes tipos de escalas, não é? Por outro lado, também pode existir dados que estão incompletos. Eu posso, e isso aliás é muito frequente. Eu tenho, por exemplo, pensar aqui num exemplo assim, imaginem que eu tenho ordenados de professores e de repente há um em que falta o ordenado. Bom, eu também posso utilizar algoritmos de IA para conseguir perceber, para estimar um ordenado para aquele professor. Portanto, quando nós estamos a falar de primeiro detectar que algo está mal nos dados, a primeira coisa a dizer é que isto pode não ser só um outlier, pode ser mesmo um erro nos dados, por inconsistência ou por não estar completo, ou pode, de facto, ser um outlier ou mesmo algo que está errado. E nós podemos, por um lado, detectar esta inconsistência, podemos detectar esta incompletude, podemos detectar estes erros ou estes outliers, que podemos genericamente chamar de ruídos, e isto é uma primeira parte, e depois temos outra parte
que é realmente então o que é que fazemos com isto. E uma das hipóteses é realmente não ir perceber que isto são sintomas de algo que aconteceu e ir atrás das root causes, perceber de onde é que vem, qual é a origem do problema. E eu acho que saber a origem do problema deriva de situação para situação. Porque há situações, por exemplo, segurança, transações financeiras, em que perceber qual é a origem do problema é crítico. De facto, eu tenho ali um log qualquer do meu sistema que me indicia que tenho aqui alguém que invadiu o meu sistema informático, isso é uma coisa que tenho que perceber de onde é que aquilo vem e agir muito rapidamente, de preferência, não é? Antes que a correr toda comprometida. Por outro lado, se eu tenho uma fraude financeira, eu penso que o Rui não chegou a falar da portuguesa FISAI, não é? Mas vou deixar aqui depois para comentar a FISAI, visto que é amigo deles. Também eu tenho que agir rapidamente, nem que seja cancelar os cartões de crédito e bloquear as contas. Não é? Isto tem que ter quase algo reativo. Por outro lado, há outro tipo de coisas que provavelmente não carecem de resposta tão rápida. Portanto, este tipo por exemplo, de completar os dados, se eles estão incompletos, isto faz parte do processo de data cleaning. O que eu tenho que fazer é perceber se pretendo estimar. Algumas ferramentas até completam os dados automaticamente, portanto, existem. Eu posso, enfim, de alguma forma dizer, bom, posso atribuir aqui valores, portanto, ou até posso acabar por decidir retirá-los. Seja qual for a velocidade, o que eu queria aqui comentar é que todas as decisões aqui são importantes, porque o que não se pode ou que não se deve fazer é detectar uma situação de anomalia e não fazer nada e dizer, bom, isto foi azar, isto já está, vamos olhar para o ar que isto passa. Eu acho que há aqui falaste aqui de alguns pontos e que vamos se calhar até aprofundar um bocadinho mais até os mesmos, porque assim, um dos pontos que tu realmente disseste e acho que é importante sublinhar é a capacidade de atuar sobre o que é uma anomalia, Vitor. E é mesmo, e acho que nós quando fazemos isso, com mais automatismos ou menos automatismos, realmente pode fazer muita diferença na vida do dia-a-dia, tal como tu estavas a dar o exemplo, por exemplo, da segurança, o tempo de ação, a capacidade de estar à frente, no fundo, do momento onde a catástrofe vai acontecer, não é? E eu consegui prever isso, é game changer para muitas das indústrias e para muitos dos problemas onde estamos aqui a falar. Não me interessa para nada ir depois da máquina a variar e eu ver a máquina avariada, alguém me avisar, olha, aquela máquina vai variar. Agora, é evidente, não ganhei nada com isso, provavelmente já estou a tomar medidas no mesmo momento em que tu viste, eu também vi, por isso não me trouxeste nenhum valor. Agora, se for em modo preditivo, com antecipação, antes da máquina falhar, eu consegui tomar medidas para que o serviço continue no ar, antes do ataque acontecer, eu tomar medidas para conseguir me proteger, cancelar o cartão de crédito, essas coisas todas, parar a transação que é fraudulenta, isso faz muita diferença. E outro ponto que acho que é interessante nós abordarmos era o que é que acontece a estes algoritmos em que o que é normal era aquilo ter acontecido, de um momento para o outro, nós deixou de acontecer, deixei de ter a avaria, não é? Mudei o futuro, para todos os efeitos, vamos dizer assim. O futuro expectável era esse, deixou de acontecer, os dados vão refletir isso, vão refletir que foram tomadas medidas para isso, nem que sejam automáticas. Eventualmente o futuro passa a ser diferente, não é? Quer dizer, a avaria deixou de acontecer, as tendências dos dados, seja o que for, deixaram de ter esses positivos, mas eu continuo atrás deles, mas num mundo novo e num mundo diferente. E acho que isso também é importante para os nossos ouvintes entenderem, principalmente quem está a começar neste mundo, é que isto não é um problema estanque, não é? Não é um problema que fica parado, em que nós hoje treinamos um modelo preditivo do futuro, depois começamos a mudar esse futuro. Já agora o futuro muda
por si. Se não fosse porque nós estávamos a tomar essas medidas automáticas ou manuais de correção preditiva, seria porque o próprio mundo muda, e se este ano nos ensinou alguma coisa, é que os dados que nós tínhamos e os dados que nós temos, este ano é um outlier em tudo que é consumo, em N pontos que poderíamos estar a tentar fazer predição, e o próximo ano vai ser um outlier em relação a este. Por isso, se há coisa que nós podemos hoje com toda a certeza dizer, é que mesmo que nós não façamos nada, isto vai mudar, e mudando a nossa indústria, mudando os nossos clientes, mudando o que for, ou mudando porque nós estamos a tomar este tipo de medidas, o problema não é estanque. Não sei, Rui, qual é o teu take sobre isto? Eu se calhar ia entrar aqui um pouco nos desafios, pelo menos aquilo que tem sido a minha experiência um pouco nesta área de anomalias, nas várias vertentes, e pega muito nesses pontos, na definição do que é normal, na inserção de contexto adicional, mas acima de tudo que raramente, pelo menos para isto funcionar e ter impacto positivo, que é o que todos esperamos, obviamente, não é só ter um sistema para preencher, entre aspas, há muito mais além do algoritmo. O algoritmo, a meu ver, é apenas uma pequena parte para tirar impacto positivo, por exemplo, com ferramentas e serviços de monitorização autónoma. Porque o algoritmo detecta algumas anomalias, mas depois é preciso ter em conta, por exemplo, capacidades de inserirem até regras manuais para os processamentos, thresholds manuais, que não devemos esquecer, não devem ser postos de lado, poder definir o que é que passa a ser o novo normal, deve existir um ranking, por exemplo, de anomalias, porque é muito importante para dimensionar a capacidade das equipas que estão a analisar depois manualmente, muitas vezes, estas anomalias. Se não tivermos um ranking, só tivermos, olha, temos 100 ou 200, tudo bem, mas qual é que destas é mais importante, até porque a maioria dos algoritmos permite um gradiente um ranking de probabilidades de anomalia, mas esse ponto de o algoritmo só não chega. Há muito mais do que isso. Por exemplo, contexto adicional. Quando é que nós temos uma intervenção planeada na nossa máquina, e o algoritmo tem que ser rapidamente capaz de suportar esse contexto adicional para não disparar uma catrefada de alertas que só vai chatear. E depois gera a chamada fadiga de alertas e o sistema torna-se mais um sistema que ninguém liga. Portanto, há muitos desafios associados. Uma vertente também muito importante da minha experiência é nós conseguirmos explicar minimamente. Por exemplo, isto na anomalia em séries temporais é mais fácil, porque há uma proximidade muito grande entre o Anomaly Detection Time Series e o Forecasting. De certa forma, o Anomaly Detection pode ser visto como algo que foge ao forecast, àquilo que era esperado, e portanto se tivermos um forecast explicativo, automaticamente temos uma anomalia já relativamente bem explicada. E isso é fundamental, porque mesmo, por exemplo, aplicando aqueles algoritmos de anomaly detection mais simples a uma tabela de dados, muitas vezes eles dizem-nos qual é a anomalia, mas não vão dizer, por exemplo, como o Vítor estava a mencionar, e muito bem, não vão dizer, olha, é porque estas duas features tem aqui alguma coisa, portanto temos aqui uma pessoa que tem 5 anos, mas no campo descendentes tem 3, por exemplo. Há algumas variantes de algoritmos já dão isso, mas por acaso não é do mais habitual. Portanto, há um conjunto de desafios nesta área que eu acho que depois limita um pouco também a adoção e o impacto, convém ter em conta. Sem dúvida, sem dúvida. E, Vítor, como é que tu vês este problema da explicação, no fundo, né, que estávamos aqui a falar, e até mesmo das notificações todas, né, que de vez em quando isto gera, os falsos positivos, falsos negativos, que de vez em quando não são assim tão negligenciáveis. Pois, eu vejo esse problema como um grande problema, porque de facto isso é o essencial. Eu direi que é muito mais fácil detectar o outlier do que explicá-lo. Pelo menos em termos normais. A menos que seja assim uma coisa assim... São dois problemas diferentes, não é? São dois problemas diferentes. Portanto, eu acho que há várias maneiras de tratar os outliers. Uma delas portanto, são sistemas dinâmicos, portanto, em que mal detectado o outlier, portanto, algo acontece. Portanto, e isto é típico, por exemplo, da indústria. Curiosamente, nós temos assistido a algo que está ligado a isto, que é quase uma evolução
do BPM, do Business Process Management, que estamos a falar do Intelligent Process, o IPA, Intelligent Process Application. E a ideia é precisamente esta, é eu ter, digamos, uma gestão de processos inteligente. Portanto, se eu estou a monitorizar algo que acontece, portanto, eu tenho uma máquina que está a subir a temperatura, então, se calhar, há uma reação automática que é desligar a máquina e, se calhar, redirecionar a sequência de máquinas que estão a alimentá-la para outro lado qualquer. Ou também pará-las, não é? Portanto, estamos aqui a falar de sistemas muito interessantes, que são sistemas, digamos, de reação, não é? Portanto, há uma anomalia, portanto, isto é detectado e algo acontece, por exemplo, na indústria. Agora, isto não é assim tão simples de fazer em outras áreas. Portanto, se calhar, se eu detecto e nós sabemos, sentimos isto na pele, quando alguém detecta que se calhar por engano, nós próprios estamos a tentar entrar na nossa rede social com múltiplos dispositivos, se calhar cortam-nos a conta, porque o sistema percebe que à terceira tentativa depois temos um problema burocrático para resolver, porque o sistema não foi capaz de perceber que éramos nós que estávamos ali baralhados com o password. E, portanto, eu direi que tratar a anomalia é algo que pode tornar muito complexo. Ou então, pelo contrário, muito radical, não é? Portanto, aqui tocou uma sinete, para tudo, não é? E ninguém se mexa, não é? Portanto, vai tudo cana, não é? Portanto, eu penso que há muitos aspectos que ainda carecem de evolução. Temos assistido, de facto, a uma panóplia de fabricantes de software que têm vindo a propor vários produtos para diferentes contextos. Neste momento, as empresas estão a perceber que estas ferramentas existem e, portanto, estão-se a constituir como clientes destas plataformas e, portanto, é fácil antever que há aqui uma área de negócio para as software houses, não é? Sim, eu acho esse ponto é interessante. O próprio Rui estava a mencionar isso, que é isto já deixa de ser só um algoritmo, passa a ser uma solução, não é? E a partir do momento em que e acho que isso é a grande transformação da indústria que existe de research para tornar as coisas enterprise grade, escalável, etc, é quando então temos um problema que já não é focado num algoritmo, porque o algoritmo é aberto, está aí documentado, não falta papers sobre qualquer um destes algoritmos, qualquer uma pessoa poderia pegar nisto. A diferença está em que para as empresas, se calhar, pronto, isso é muito raw, não é? Isto é matéria demasiado prima. Alguém tem que processar isto numa solução e, tal como o Rui disse, isto tem há aqui várias layers, não é? Que precisamos de resolver antes de só detectar a anomalia. Temos que depois começar a permitir a classificação dos falsos positivos e dos falsos negativos. Precisamos de conseguir, se calhar, fundir algumas práticas e não ser só um algoritmo e, se calhar, ter ali os thresholds. Todas estas coisas estão a começar a entender o valor acumulado, a ficar genéricas o suficiente do ponto de vista da abordagem de indústria, não está focado só num tipo de problema, não é só para detectar anomalias nas máquinas industriais, passou a ser possível detectar fraude e outras coisas todas usando a mesma abordagem. Alguma arquitetura de software aqui também à mistura para tornar isto depois robusto, aquelas coisas todas escaláveis, aquelas coisas todas que precisamos para um produto enterprise grade e efetivamente está-se a ver, eu falando no caso da Microsoft, que lançou há 4 meses, acho eu, 5 meses, uma preview de uma nova solução que é o Metrics Advisor, que já é uma evolução de uma outra que, na minha opinião, era quase só o algoritmo, não é? Quer dizer, aquilo mandávamos para lá dados e ele detectava anomalias, mas não fazíamos mais nada. E já agora, se tivéssemos múltiplas séries de dados, tínhamos que ser nós a compor. Aquilo era uma primeira abordagem, vamos dizer assim. Mas Marco, deixa-me também dizer, também tem havido trabalho na parte dos algoritmos. Claro. Portanto, desde as velhinhas artes, arquiteturas de ressonância, digamos que podemos dizer que foram as primeiras, se não foram as primeiras, garantidamente estão entre as primeiras redes neuronais de detectar, de fazer comparação entre inputs, não é? Uhum. Que vem dos anos 90 até agora, que estamos a assistir. Portanto, eu acho que podemos dizer que estamos na era do Deep Learning, não é? Uhum. E temos também vindo a assistir à publicação de trabalhos
de utilização de redes de Deep Learning para detecção de anomalias, não é? Portanto, eu há pouco falei das Generative Adversarial Networks, das GANs, e por exemplo, ainda há pouco tempo li um artigo muito interessante sobre como utilizar uma GAN para detectar anomalias num circuito de fornecimento de água. E portanto, isto é um artigo de 2019, portanto, ainda estamos em 2020. Portanto, neste momento, esta área, eu direi que a área de detecção de anomalias e de tratamento não está a ter um duplo interesse. Sim. Está a ter um interesse, de facto, dos produtores de software, e só os produtores de software só têm interesse porque, como eu estava a observar há bocado, porque há clientes. Exatamente. E, de facto, os clientes o mercado está a perceber que tem muito a ganhar em utilizar este tipo de software. Mas, por outro lado, também se tem vindo a assistir ao interesse da comunidade científica que está a desenvolver algoritmos e a pegar em redes em algoritmos que já existem para melhor aplicá-los na detecção de anomalias, como era este exemplo que eu estava a dizer. Portanto, estamos aqui sobre um assunto que se calhar os nossos ouvintes hoje acharam que isto é um assunto assim muito trivial, muito simplório, não é? Portanto, uma coisa simples, portanto, no big deal, há uma anomalia, portanto, é fácil perceber que é o que não é normal, não é? Perceber o que não está normal. Bom, mas não é assim um assunto tão trivial. Não. Sem dúvida Nada que não. mesmo. Sem dúvida que não. E acho que também estamos aqui a convergir numa opinião bastante interessante, que é o problema da detecção em si, até pode já estar resolvida bastante bem, podemos continuar a trabalhá-lo, mas há muito mais do que isso, há muito mais do que só encontrar a anomalia, é tratar essa anomalia, entender a root cause, como introduziu o Rui, do conceito que é importantíssimo, e até estávamos a falar aqui das redes neuronais, e muitos desses algoritmos ou são baseados em redes neuronais, ou sofrem do mesmo mal das redes neuronais de dificilmente ser explicativos, e só dizer que tenho ali um problema sem mais nada, não é? Sem insumo nenhum para eu depois saber porque é que esse problema foi causado, até posso ir para lá a correr e a tirar água para cima daquilo e apagar o fogo, não é? Mas se eu não entender o que é que está ali por trás, muito provavelmente o que é que vai acontecer no dia seguinte? Outra vez tenho o mesmo problema, não entendi a causa, não é? E acho que também, ao irmos para a indústria, esse é um dos temas quentes, que é isto para ser prático precisa de ter mais do que só a detecção da anomalia, tem que ter as root causes e tudo. E de vez em quando é só dizer, nem preciso dizer, explicar quase ipsis verbis, está aqui. O causa é esta, por causa disto, por causa daquilo e não sei o quê, e ter tudo assim explicado. Não, se calhar de vez em quando olha, tens aqui das tuas 500 features, estas 4 ou 10 têm aqui uma coisa que não é normal. Agora, se é uma delas, todas, ou uma coisa derivada destas, já te dei imenso, e mais do que o que tu tinhas antes, que tens aqui uma anomalia. Agora tens aqui 10 variáveis para tu analisares. E depois, se calhar, daí tiras tu, humano, com o conhecimento todo do contexto do que é que seja que está ali a ser analisado, dizer, destas 10 variáveis com estes valores já percebi o que é que está a acontecer. Olha, quem é que está aí a fazer as neiras ali naquele bastidor, ou não sei o quê? Olha, afinal é um erro humano. Ou então não, até mesmo, olha, este fabricante, isto é tudo no mesmo fabricante e afinal, lá porque não tem a marca, isto foi tudo trazido pelo mesmo gajo que no caminhão fez as neiras, não é? Não sei, podemos chegar a várias conclusões que não estão lá nos dados, mas é mesmo isso que é o valor. E se calhar isto também tem a ver com alguns mitos e algumas expectativas, e se calhar fazemos aqui uma volta sobre desmistificar algumas dessas expectativas do que é do que é que estes algoritmos realmente são capazes de fazer versus o que de vez em quando nós estamos habituados a ouvir algumas pessoas a pensar que vão conseguir fazer diretamente com estes algoritmos. Eu não sei, Rui, da tua experiência, se tens assim algum mito que tu queiras aqui fazer um bust. Olha, um é que, honestamente, que os algoritmos sejam melhores do que nós a detectar anomalias. Aqui, se calhar, por exemplo, na vertente de monitorização autónoma e time series, principalmente, a sensação com que eu tenho ficado é que os algoritmos tentam acompanhar-nos. Nós visualmente conseguimos rapidamente identificar um outlier, uma mudança de tendência. Os algoritmos, uns funcionam bem nos casos, outros funcionam melhor noutros casos, mas não sei se há algum algoritmo que eu dissesse
é melhor do que nós a detectar anomalias ou change points. Agora, podem detectar e cobrir uma área muito mais vasta que nós não podemos. Isso é verdade, mas o mito de que eles vão descobrir coisas que ou vão ser melhores do que nós, muitas vezes, quase sempre, é difícil, nestes algoritmos, não. Isso é um ponto fantástico. Eu já uma vez falamos os dois no passado sobre isto, que é a capacidade destes algoritmos, quando estão a olhar para um padrão diário, por exemplo, a capacidade deles de entender um feriado, de entender aqueles outliers que não aparecem no período normal da utilização, não é? Quer dizer, eles estão a olhar para semana a semana, dia a dia, entendem muito bem o que é que são os picos do dia à noite, toda a gente está em casa, durante o dia está toda a gente no trabalho, tem um pico correspondente à nossa vida diária. Mas depois chega ali um feriado e ele começa a detectar todo aquele feriado que já não aparece há não sei quantas semanas. No momento que o outro apareceu e é tudo anomalia aquilo. E na realidade qualquer humano diz: isto é o dia do trabalhador, isto é 1 de maio. Está para ver. Lembro de um caso recente, agora foi recente até com as eleições, por exemplo, americanas, que foi interessante depois percebermos, mas porque é que ele não apanhou todos os feriados, os dias antes dos feriados e feitos, tudo isso? Porque é que não apanhou as eleições? Pois porque o histórico não chegava até às últimas eleições, nem tinha o número de eleições suficientes para ser declarado, entre aspas, para ser inferido um padrão pelo algoritmo, mas foi interessante, não é? E qualquer pessoa, já percebemos o que é que se passou nesse dia. Deixa-me aqui, lembra-me agora assim de repente de uma frase do saudoso Marvin Minsky, não é? Portanto, que ele já nos anos 90 dizia, então isto da inteligência artificial, quando portanto, o futuro da inteligência artificial. E ele dizia, os progressos verdadeiros só vão acontecer quando nós conseguimos introduzir bom senso, common sense, nos algoritmos. E já agora o Minsky também falava de várias coisas, e uma delas era também de dizer, quando um algoritmo de inteligência artificial conseguir perceber a moral do capuchinho vermelho, dos contos infantis, então também estamos no bom caminho. E no fundo, estamos a concluir que se calhar o que falta aqui ao machine learning, ainda por enquanto, é um bocadinho de bom senso, não é? O machine learning e o bom senso, acho que este é mais a realidade. Nós já no passado tínhamos falado disto, não é? Quer dizer, isto o machine learning acaba por ser uma abordagem um bocado bruta da exploração de dados, e se calhar isso virá quando nós juntarmos mais AI, não é? Que na nossa receita temos que meter uns pozinhos de AI mais fortes e temperar uns bom senso, não é? Exato, e virar aí. Se calhar eu vou ser um bocadinho mauzinho, mas às vezes penso face à indústria do desenvolvimento de software, não é? O machine learning é quase, são algoritmos, é verdade, mas nós toleramos os erros nestes algoritmos, nós não toleramos num algoritmo tipicamente feito, desenvolvido manualmente. Portanto, é engraçado. Por acaso, mas também é um bom ponto, e isto também no ponto de vista das expectativas de vez em quando que temos, eu acho que as pessoas têm que se lembrar disso, que é, nós ao irmos para estas abordagens, a perfeição não é parte da receita, porque se o objetivo é ser perfeito, então se calhar encontrem aí uma pessoa com um skill set incrível, que não erra, vão ter se calhar muita dificuldade em conseguir encontrar essa pessoa, mas a expectativa que a máquina vai ser melhor que a pessoa ao ponto de ser perfeita e não gerar nenhum tipo de erro, e que nós vamos estar... nós temos é que escolher onde é que vamos errar. Eu acho que esse é que é o grande segredo do uso de qualquer algoritmo de ML em particular, e em AI no geral, mas em ML em particular, é que eu posso afinar o meu algoritmo para errar nos sítios onde é tolerável e não errar nos sítios onde não é tolerável. Esse marca é um ponto fundamental. Eu acho que as empresas e os use cases conseguem gerar impacto e valor nesta área são aqueles que percebem que como é que conseguem tirar valor de modelos que erram e que não são perfeitos e às vezes nem são bons, mas são melhores do que o que havia anteriormente. E quem conseguir lidar com isso de forma correta não é quem consegue um modelo perfeito, porque vão estar ad eterno nesse caminho, não, é quem consegue pegar em maus modelos no sentido não são perfeitos, e mesmo com esses tirar partido. E pegando assim mais até a título de conclusão, o ponto específico que nós estávamos aqui a falar várias vezes, que é da avalanche de notificações que de vez em quando este tipo de abordagem de detecção de anomalias nos vai dar, vão ser sempre menos notificações
que vamos ter do que se tivéssemos analisado data points. Muito menos. E a realidade é, ok, tenho ali imensos alertas e depois podemos correr o risco, se nós tratarmos todos os alertas da mesma forma e não fizermos o ranking, como estavas a dizer, Rui, das minhas anomalias, humanamente vou ser completamente atropelado pelo comboio de notificações que recebo a cada hora. E depois vou ficar cego às notificações, tal como hoje em dia, muitos dos nossos ouvintes, se calhar, metade das notificações quando o telemóvel apita, a não ser que seja uma chamada ou aquele som específico que vocês já recebem, as outras coisas todas que têm um som genérico, vocês nem olham para o telemóvel, vão ver aquilo quando tiverem tempo e se calhar é no botão clear all e nem sequer leem. Isto aqui, para um sistema destes, é deitar a matéria-prima fora, tanto esforço para depois alguém limpar não dizer as famosas regras de Outlook, não é? A de Outlook, quem é que não tem, não é? Exatamente. E existe AI nesse caminho também, de detecção de anomalias aí também, não é? Por acaso, a funciona muito bem, tenho muito boa experiência tudo que seja AI de e-mail. É verdade. Também vamos dizer que não falta dados, não é, para testar isso, não verdade. falta gente a utilizar, felizmente. Mas é mesmo isto. Eu acho que um dos maiores mitos é mesmo esse, é a perfeição e a expectativa de que isto vai ser muito melhor do que o que nós temos agora, e depois vamos ser exigentes à perfeição logo. Não é? Nós não tínhamos nada, ou tínhamos perto de nada, mas de um momento para o outro só estamos contentes e avançamos, damos o passo se isto for perfeito. E acho que isso é das discussões mais chatas de ter, mas é das discussões mais importantes a ter desde o início, que senão a expectativa vai estar completamente defraudada. Acho que vamos se calhar passar então para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, onde nós, no final de cada episódio, falamos sobre 3 notícias que sentimos que foram relevantes nesta altura, que nós lemos recentemente, e comentamos um pouco essas mesmas notícias. Os links para as notícias que nós discutimos estão na descrição do episódio, para se quiserem ler a notícia na íntegra. Rui, começando se calhar por ti, que notícia trazes tu então no nosso AI News? Olha, trago mais um paper, mas é um paper um pouco notícia, acho, efetivamente. É do Pedro Domingos, que é uma referência nesta área de inteligência artificial e autor, entre outros, do algoritmo mestre. E ele tem um paper agora recente, não muito extenso, e que eu apanhei agora e tenho que ver com mais atenção aquilo que conseguir ver, honestamente, não consigo acompanhar se calhar a maior parte, mas a premissa é interessante e basicamente o que ele afirma mostrar é que para estes algoritmos Deep Learning, que aprendem usando um algoritmo típico de gradient descent, e que ele defende que eles aprendem simplesmente ou memorizam muito mais do que aquilo que anteriormente se pensava e que são muito semelhantes a algo que se chama aprendizagem por semelhança, ou na prática são máquinas, são kernel machines, e um kernel geralmente são funções que nos dão a semelhança entre dois objetos, e portanto o Deep Learning, na prática, estou aqui a rever exatamente para não gerar aqui nenhum erro, portanto é um método que simplesmente memoriza dados e usa esses dados memorizados diretamente para previsão, que é de resto um conjunto de algoritmos já vem dos anos 50. Obviamente depois aqui o Deep Learning traz algumas vantagens, mas na base parece ser algo que efetivamente já conhecíamos e tem algumas vantagens depois na vertente da explicação ou de ajudar na explicação de algoritmos Deep Learning também. Portanto é um paper que acho que concordo ou não se concorda, acho que de certeza que vai ser uma leitura interessante na área. Eu tenciono em ver, pelo menos. Sim, eu também, por acaso fiquei curioso, e estas abordagens novas são sempre muito boas, mesmo que muito fora, no início, acho que são sempre drivers de novas discussões e novas conversas. Fico sempre muito curioso. Obrigado, Rui, pela tua partilha. Vítor, e do teu lado, que notícia trouxeste tu de nós hoje? Olha, eu trago aqui uma notícia completamente diferente, que vale mais pelo menos na minha perspectiva, vale mais pelo impacto que ela poderá vir a ter do que até do ponto de vista do que é a inteligência artificial. Que é uma notícia da AI News em que tem este título: Chinese AI chipmaker Horizon endeavors to raise 700 million to rival Nvidia. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que
esta companhia Horizon, que é no fundo a concorrente chinesa da Nvidia, está a investir em chips de inteligência artificial. Portanto, a Horizon, aliás, o que tem feito é criar chips inteligentes. Neste caso, é um chip para a parte de gráfica. E o mais interessante é que este indivíduo que lidera a Horizon é um indivíduo que teve a sua formação em Stanford, portanto, um indivíduo que ele próprio vem dos Estados Unidos, foi para a China criar esta companhia para rivalizar com a Nvidia, e isto, no fundo, significa que a China está-se a tornar uma hiperpotência em termos de inteligência artificial, o que tem por trás uma estratégia de se emancipar face à tecnologia que vem dos Estados Unidos. Sim, é sem dúvida que isto há de mudar agora, principalmente nesta altura com o crescimento do AI. A China acho que vai ganhar cada vez mais protagonismo. É bastante interessante. Obrigado, Vítor. Eu, do meu lado, eu tenho uma notícia interessante que na realidade já falamos um bocado sobre este tópico no passado, sobre a inclusão, sobre a capacidade ou não dos nossos algoritmos serem mais inclusivos de pessoas com algum tipo de deficiência e mais acessíveis. Já falamos disso até do ponto de vista da acessibilidade nas questões dos algoritmos de facial detection por causa das pessoas de cor e outro tipo de outliers nos datasets atuais, que na realidade depois quando são massificados são o normal, e depois temos aí alguns problemas com essa massificação de alguns algoritmos. A notícia é do Marketplace e fala sobre, no fundo, é em si também um pequeno podcast. Se quiserem ouvir esta notícia também podem ouvi-la. Eu por acaso ouvi e depois fui ver no Marketplace para vos partilhar o link. Uma entrevista muito interessante onde se fala sobre ALS, uma das doenças degenerativas, em que as pessoas ficam presas a uma cadeira de rodas e usam como método de interação até com o mundo, mas também com a tecnologia, eye tracking. O problema é que os nossos algoritmos de eye tracking tipicamente têm uma fase inicial onde ele tem que fazer detecção facial. Mas a detecção facial não tem dados suficientes de pessoas com ALS, por isso tem alguma dificuldade em conseguir efetivamente encontrar a cara da pessoa. Por melhor que seja o nosso algoritmo depois de eye tracking e toda a interação falha, porquê? Porque estas pessoas não foram tidas em conta no dataset inicial de treino. E este artigo é muito curto, o podcast é muito curto, são 10 minutos, se a memória não falha, em que a discussão é exatamente sobre isso, sobre deixar, é uma frase que ficou do artigo, que é nós devíamos evitar fazer coisas para pessoas com disabilities, pessoas com uma deficiência, e passar a priorizar fazer coisas com essas pessoas, como parte das equipas de desenvolvimento e do processo todo de desenvolvimento, seja do que for. Porque ao criar essa workforce mais diversificada é que vamos efetivamente tornar os produtos mais inclusivos. Achei o artigo fantástico, tocar num ponto que nós próprios já tínhamos falado de uma maneira muito curiosa, muito interessante. Dei com ele por acaso e partilho convosco como derivada da nossa conversa já passada. É Making Datasets Inclusive from the Ground Up. Fazer os datasets inclusivos desde a sua gênese, desde o seu início. Achei isto. Fica o link para vocês que nos estão a ouvir, se quiserem ver um bocadinho mais. É curto, mas acho que é um ponto muito importante. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros deste sofá virtual, que já é hábito. Vítor Santos, obrigado, Vítor. Obrigado, eu. Um abraço. Abraço. Bom ano já agora. Exatamente, e até para o ano. E ao Rui Quintino, obrigado, Rui. Obrigado. Até para o ano. Até para o ano, Rui, obrigado. E obrigado, claro, a todos que nos estão a ouvir. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Um obrigado por estarem desse lado e continuarem-nos a apoiar.
Caso tenham algum tema, algum ponto, algum feedback, alguma sugestão que gostassem de nos fazer chegar, nós estamos muito interessados em ouvir tudo isso, por isso façam-nos chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, dentro de 2 semanas, já no próximo ano, como o Rui e o Vítor já disseram. Até lá, boas entradas para todos, fiquem seguros, e nós estaremos cá para juntos continuarmos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.